É a história de um rapaz. Ele desencarnou por uma overdose de drogas, né? Ele usou muitas drogas misturadas e teve uma overdose. E já não tinha sido a primeira. Já tinha tido umas duas e desencarnou. E ele estava muito denso, não só pelas drogas em si, mas por todo o comportamento que ele acabou adquirindo. Ele narrou para mim a Lúcia Picasso sem a droga. E aquilo ia me dando uma loucura, eu podia bater, eu bati na minha mãe, eu batia na minha irmã, saía correndo, porque meu pai, se me pegasse, me bateria, eu não queria apanhar dele. Mas eu assaltava pessoas na rua, principalmente pessoas idosas que não têm força. Eu ficava tão louco pela droga que eu olhava para aquela bolsa, eu olhava para um relógio, eu olhava para qualquer coisa, um anel que eu pudesse trocar pela droga. Era uma coisa muito forte, animal, que eu não desejo para ninguém chegar ao ponto que eu cheguei. E desencarnei, e logo que eu desencarnei, imediatamente, eu fui, né, cheguei na sonamburalina, todo estranho, esquecido, não sabia que tinha desencarnado. Eu achava que eu estava tendo uma alucinação, não é? Eu havia tomado muitos ácidos lisérgicos, então eu achava que eu estava tendo ali uma alucinação, um bad trip, e é isso que fala, né? Bad trip. Bad trip. E demorei de conectar, porque aquilo não passava, não passava, não passava, e eu fui me sentindo muito mal, com muito frio, com muita fome, não é? Eu via aqueles seres de luzes passarem, mas não me chamava atenção, eu achava que era farol de carro. Eu estava muito fora de tudo. Eu olhava para aquilo, nunca associei a pessoas. Muitas vezes até fugia, com medo de ser a polícia, com medo da polícia me achar ali naquela condição, não é? No meio de uma alucinação por drogas, eu saía correndo, eu fugia. Até que se aproximou de mim um indutor, não é? Um dos trabalhadores da Casa das Soluções, do Plano Inverso, e me disse, olha, eu te tiro daqui, eu te dou condição de você melhorar, de passar teu frio, tua fome, você quer ir? Eu disse, aí eu quero, né? Não quero ficar aqui sentindo isso. E aí eu acompanhei, cheguei com ele na Casa das Soluções, lá eles me deram um tratamento que eu realmente comecei a me sentir melhor, não é? E eles falaram para mim que a única forma de todos aqueles efeitos passar é eu voltar a encarnar. Aí eu tomei um maior susto, eu disse, voltar aqui. Você está desencarnado, você já desencarnou. Só fazendo um parêntese aqui, que nas casas atrás não é assim que age, não é? E muita gente diz, mas por que não dir logo? Este caso vai ajudar a ilustrar por que é que nas casas atrás se respeita o inconsciente e a condição de confronto de cada pessoa, né? Nas colônias sutis e luminosas. Eu tomei um susto, quando eu entendi que eu estava morto, eu fiquei muito ruim, assim, porque eu digo, não, isso é uma alucinação, este lugar aqui não existe, né? Este homem não existe, eu estou muito dentro da alucinação. E fiquei completamente violento, queria que aquilo passasse, não é? Eles tiveram que me conter, foi uma coisa assim muito forte, até eu e administrando que eu tinha morrido, ela passou assim, foi a pior crise de droga que eu passei na minha vida, porque eu ficava muito nervoso, eu ficava muito zangado, eu ficava com muita raiva, eu não entendia por que toda aquela raiva explodia de mim, não é, de tudo, de todos, raiva de mim mesmo, enfim, até que eu consegui administrar. E eles me disseram, a forma de passar tudo isto é você encarnar. Quando eu disse que eu queria encarnar, eu nem sei se eu estava no meu pensamento perfeito, não estava, não é? Mas eu não sei até que ponto estava tão imperfeito. Eu só disse assim, se eu fizer o que você está mandando, vai passar o que eu estou sentindo? Ele disse, vai passar. E ele foi me dizendo, não, você vai nascer num lar onde as pessoas vão ter muito amor por você e vai te dar muita coisa. Você vai nascer num lar que tem dinheiro, num lar que tem riquezas. Você nasceu num lar pobre. E era verdade. Não é? Naquela encarnação ali que eu
tinha acabado de desencarnar. O meu pai, ele não era uma pessoa, ele trabalhava como professor, mas também tinha um táxi para ajudar nas despesas de casa. Minha mãe costurava, minha irmã trabalhava, não é? E nós morávamos numa casa simples, nunca faltou comida, mas eu sempre fui estudar em colégio público, nunca tivemos nenhum tipo de facilidade. E eles falaram que levou você a viver essas drogas todas também foi você ser revoltado, né? Que os ricos têm tudo e você não tinha nada. E eu disse, é verdade, eu tinha sempre esses pensamentos mesmo. Não, agora você vai nascer no lar bem e tal e tal. Você aceita? Tá bom, eu aceito. E aí foi feito o processo. Eu não me lembro, eu não me lembro, porque eu perguntei para ele, não é? Disse, olha, nas casas atrás existe a regressão espontânea. E as pessoas vão acompanhando ali, não é? Com 3 meses que a mãe está grávida, o espírito está no plano astral, né? O encarnando, que vai encarnar está no plano astral, nas casas luminosas, e vai acompanhando este processo e vai tendo a regressão espontânea, como eu já expliquei isso nas lives das colônias luminosas, né? Aí ele disse, eu não me lembro de nada. Eu não me lembro, era muita confusão na minha mente que fizeram, eu ficava muito, não é? Eles se reuniam em volta de mim, diziam muitas coisas, eu sei que tinha muitos rituais, e eu encarnei. Só que eu não encarnei onde eles disseram que eu ia encarnar. Eu encarnei de um rapaz que tinha engravidado na moça, e ela não sabia, foi numa festa, e ele não sabia que ela também usava muitas drogas. Ele não sabia, ele conheceu ela numa festa, ali se envolveu, não pensou direito no que fez, bebeu um tanto, e foi deste jeito que eu voltei para o planeta Terra. E quando eu nasci, ela não conseguiu parar de tomar drogas, ele ficou tentando na justiça alguma coisa para internar esta minha mãe, mas a justiça demorava de dar as respostas, não é? E o tempo foi passando e ela não parava de usar as drogas, ele chamava a polícia, às vezes a polícia ia, às vezes não ia, mas ele nunca conseguiu ter uma coisa mais efetiva. E eu nasci com crise de abstinência de drogas terríveis. Primeiro, por causa do período que fiquei na barriga dela, e ela usava muita droga, não é? Isso acabou me viciando já desde o feto ali. E também por toda a minha história enquanto da encarnação anterior. Não é? Então, isso foi... Depois eu até fiquei sabendo que eles me aproximaram para que que esta moça engravidasse de mim, fosse mais fácil eu penetrar no campo dela, por causa da similaridade, que ela usava muita droga e eu era um corpo espiritual, um ser espiritual que também tinha no meu campo eletromagnético esta frequência, esta energia. E me contam que na infância eu sofri demais, eu chorava muito. E meu pai foi na justiça, conseguiu, conseguiu pelo menos, não é, tirar dela para ele poder cuidar. Eu já estava com 2 meses e já tinha tido uma série de questões por causa da abstinência. Aí ela me dava o leite, quando ela me dava o leite, ali eu sossegava, porque ela usava droga, né? Isso estava no seu sangue, era transmitido a mim através do leite. Mas se aquilo tivesse continuado, com certeza eu não sei o que teria sido de mim nesta vida, que estou narrando a Lu. E meu pai conseguiu, né, com a justiça foi, tomou dela e ficou com ele, com a mãe dele, e ele começou a cuidar, a me levar para o médico, a cuidar da minha crise de abstinência. E eu morei com ele até os 12 anos de idade, mas ele não, na casa dele, eu não me sentia bem. Eu estava lá e ficava assim, tem que ficar com sua mãe, ficar com sua mãe. Quando eu chegava na casa da minha mãe, era muito estranho, porque minha mãe se drogava muito. Então, às vezes eu chegava, ela estava completamente fora, né? Me abraçava, me beijava, mas aquilo não era um amor maternal, não é? Era um amor
Era coisa da droga mesmo, né? Que faz, às vezes, as pessoas ficarem muito amorosas. Às vezes eu chegava, ela estava muito ruim, batendo em todo mundo, batendo na família dela. E a família dela tinha uma situação financeira realmente um pouquinho, né? Não era rico, mas era mais do que pobre. Tinha um carro, né? Eles tinham um carro, tinham... E uma coisa eu ficava sempre me mandando para casa dela, sempre para eu ficar com ela. Era uma coisa muito forte, assim. Eu brigava muito com meu pai, comecei a me desentender muito com meu pai, não é? Comecei e fui morar com minha mãe. Bom, assim que cheguei, assim, 2 meses depois eu já estava voltando a iniciar com as drogas, não é? Fui para o cigarro, fui para a cannabis sativa, para a maconha, fui indo. Com 15 anos eu já estava de novo tendo a minha primeira overdose, não é? E aí, nesta overdose que eu tive, eu fiquei no hospital, meu pai me levou para poder me tratar e eu tive um sonho. Eu tive um sonho com uma mulher que me parecia muito querida, mas eu não sabia quem era ela. Era como se fosse uma mãe, mas não era a minha mãe. Minha mãe eu conhecia, era outro físico. E ela falando para mim, olha, meu filho, eu voltei para o mundo espiritual, né? Tive um problema de saúde e voltei, cheguei no mundo espiritual, não te encontrei. E eu vim aqui, eu rezei muito, me trabalhei muito para poder estar tendo este encontro contigo aqui, para que, quem sabe, né, os mentores de luz consigam fazer com que tu se lembre deste sonho, dessa mensagem. Presta bem atenção no que tu está fazendo, porque é a segunda vez que tu está cometendo os mesmos erros. Presta atenção. Ele disse, eu acordei, pensei que ainda era sonho de coisa de droga, né? Uma alucinação, porque aquela mulher não era minha mãe. E eu fui conduzindo aquilo ali e fiquei, e resolvi, uma enfermeira que brincava muito comigo, eu contei o sonho para ela. Ela perguntou, você sabia que existem outras vidas e você já pode ter tido outra mãe mesmo? E eu gostava muito dessa enfermeira, né? Ela me tratava muito bem. Algo eu ouvi. Algo em mim ouviu o que ela falou. Presta atenção à tua vida, se ela está falando da segunda vez. Presta bem atenção, você com 15 anos, né? Já teve uma overdose, se aprofundou tanto nas drogas. Eu acredito em outras vidas. Talvez você já venha desde outras vidas nisso. Eu não acreditei em nada de outras vidas, não foi por aí que me pegou. Mas me pegou de estar errando, e eu sabia que eu estava errando. Eu sabia que eu estava errando comigo, eu sabia que eu estava errando com meu pai, que lutou tanto para me tirar daquela rede, não é? que eu vivia ali. E aí eu resolvi realmente, a partir dali, eu saí do hospital e fui cuidar da minha vida. Eu fui ficar com meu pai e vinha aquelas vontades de voltar para a casa da minha mãe. Eu digo, eu não vou voltar. Eu não vou ficar com ela, porque se eu ficar com ela, eu não sei o que vai ser da minha vida. E aqui com este pai, que é mais firme comigo, não é? Que está mais preocupado comigo, eu acho que aqui eu vou ter uma oportunidade melhor. E realmente assim foi. Eu comecei a me tratar, a tirar a química do corpo, e foi. Eu tive uma encarnação de 41 anos. Com 41 anos eu tive um processo no fígado, não é? E desencarnei, não é? Mas quando eu desencarnei eu já estava um ser realmente melhor. E na hora que eu desencarnei, eu vi o meu mentor espiritual pela primeira vez, eu nunca tinha visto, e ele falou comigo, vem comigo para o hospital que eu vou te cuidar. No começo eu fiquei com medo de ser aquela mesma outro lugar que eu fui. Né? Nesse lugar não, tinha um jardim encantado, tinha uma coisa, fui muito bem tratado, me colocaram para poder ver as palestras, escutar as palestras, e hoje eu estou aqui, não é, me preparando para voltar à Terra daqui a aproximadamente 8, 10 anos.
não é, me preparando, mas fiz toda a organização da minha encarnação. Tem 18 anos que eu estou aqui, eu voltei da Terra tem 18 anos, e mais uns 10 anos, 12, talvez seja possível o meu retorno ao planeta Terra. De novo, para dar continuidade ao meu crescimento. E hoje eu tenho certeza, assim, eu não me recordo da primeira encarnação que contei a você aqui, não é? Que fui drogado, que morri de overdose, mas eu tenho certeza que eu já tinha contato com essas colônias sombrias, a mesma que programaram, que me levaram para, me convenceram, eu me deixei convencer, não é? Era cômodo para mim, voltar ao planeta Terra como eu voltei, do jeito que eu voltei. Então, é essa história. Por que é que eu resolvi fazer esse tipo de relato que estamos fazendo agora? Porque fica assim, eu encarnei pela colônia sombria, então eu vou ter que passar a encarnação toda pela colônia sombria. Não. Não é? Não é assim, e é exatamente isso que Balthasar me sugeriu. Vamos trazer esses relatos de pessoas que assim aconteceram.